Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono, meus irmãos, minhas irmãs, também uma saudação a você que agora nos acompanha através das redes sociais. Hoje nós celebramos o 5º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra nos convida a fazer uma reflexão sobre vocação. E o que é vocação? Vocação é chamado de Deus e resposta do homem. É Deus quem escolhe e elege o ser humano para que possa ser um colaborador seu em seu projeto de vida e de salvação. Deste modo, não é o homem quem define o que vai ser no projeto de Deus, mas é o contrário. É Deus que diz aquilo que o ser humano deve ser. Diante da proposta feita por Deus, cabe ao ser humano, com generosidade, acolher e responder positivamente àquilo que Deus lhe propõe. Sabemos que responder a uma vocação, a um chamado de Deus, também não é tarefa fácil. Tendo em vista que nós, seres humanos, muitas vezes nos achamos inadequados para a missão que o Senhor nos confia. Seja por causa dos nossos pecados, das nossas debilidades, das nossas incapacidades, enfim, poderíamos citar uma série de situações. Mas os escolhidos por Deus contam com o auxílio da sua graça, como nos dizia o apóstolo Paulo, na segunda leitura que nós escutamos hoje. Tudo o que eu fiz, mesmo tendo trabalhado mais do que os outros, eu não fiz por mim mesmo, mas por causa da graça de Deus que estava comigo. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus age através dos seus escolhidos, ajudando-os com a sua graça, que fortalece, que anima, que capacita e que faz com que, de fato, os seus escolhidos sejam colaboradores em seu plano de amor e de salvação. A cada um de nós, Deus faz um chamado e Ele espera uma resposta. E a nossa resposta, ela precisa ser sempre generosa. No chamado do profeta Isaías, na primeira leitura que escutamos hoje, ele mostra a Deus a sua inadequação para aceitar esta proposta, por causa dos seus pecados, e Deus o purifica por meio de uma brasa para que ele pudesse se tornar apto, se tornar limpo para a missão. É assim também que nós, muitas vezes, necessitamos desta experiência de purificação. A purificação aqui é entendida como uma transformação, uma modificação dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. Quem nos molda, meus irmãos e minhas irmãs, quem redefine a nossa consciência e a nossa postura é a palavra de Deus.
E no evangelho que nós escutamos hoje, nós nos deparamos com o convite, a vocação que Jesus apresenta a Pedro, Tiago e João. Eles passaram a noite toda pescando e pela manhã estão na praia, não tiveram sucesso algum. E Jesus pede para entrar na barca de Pedro e falar às pessoas que estavam ali para anunciar o evangelho, para proclamar a boa nova. Aqui nós já encontramos um fato interessante. A barca de Pedro é o símbolo da igreja. E é sempre do meio da igreja que Jesus profere a sua palavra. É sempre do meio da igreja que Jesus lança a sua rede, que é a rede da pregação do evangelho. Mas existe um fato curioso neste evangelho, que Jesus pede para afastar a barca das pessoas que estavam na praia. E aqui nós precisamos compreender o que significa afastar. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes Deus também nos afasta de onde nós estamos, daquilo que nós estamos acostumados a fazer, para que nós possamos ter uma nova experiência. Uma experiência que possa ampliar os nossos horizontes. O que nós fazemos, por exemplo, toda semana, com esta boa disposição em nosso coração, de sair de casa, dos nossos afazeres cotidianos, nos dirigimos ao templo para participar da celebração, para escutar a palavra de Jesus, para receber a Eucaristia. É também esta experiência do afastamento do nosso corriqueiro para algo que possa transformar ou iniciar uma transformação na nossa vida. Mas de vez em quando, Jesus nos afasta para mais longe, para bem mais distante do que nós somos e do que nós fazemos. Foi isto que ele fez com aqueles que se tornariam seus discípulos. Os convidou para mudar o modo de ver as coisas e para escutar também com ouvidos mais atentos à sua palavra. Aquela experiência foi tão forte na vida daqueles discípulos que eles começaram a entender que estavam agora dentro desta rede que Jesus lançou sobre eles. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é semelhante a uma rede. O que nós estamos experimentando aqui agora é isto. A rede foi lançada sobre nós, quando a palavra é anunciada. E nós precisamos decidir se queremos ficar dentro desta rede ou se nós queremos sair desta rede. Quem fica na rede passa a pertencer a Jesus e se torna, consequentemente, um discípulo seu. Depois da pregação da palavra, Jesus convidou os seus discípulos agora para assumir esta nova postura que a palavra ela exige de nós. Ide para as águas mais profundas e lançai as redes. Aqueles homens eram profissionais da pesca. Passaram a noite toda lançando as redes e nada pegaram. E aqui nós encontramos a palavra central do evangelho de hoje, que sai da boca de Pedro. Nós lançamos as redes a noite toda e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra,
nós vamos lançar as redes. Não é apenas um ato de obediência à palavra de Jesus, mas é também a compreensão de quem adentrou na palavra que foi lançada sobre os seus corações. A palavra deste homem tem poder. A palavra deste homem nos fez pensar diferente. A palavra deste homem nos fez perceber que nós precisamos sair de águas rasas para adentrar em águas profundas, para adentrar no desconhecido. Desconhecido para o homem, mas não para Deus, porque para Deus tudo é conhecido. Meus irmãos e minhas irmãs, esta experiência feita por Pedro é a que nós precisamos fazer também. Muitas vezes nós não nos convertemos por isso, porque a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas, porque nós queremos estar sempre em águas rasas, em lugares onde nós nos sentimos seguros. Mas Deus nos tira das nossas seguranças para nos lançar na sua segurança, o que muitas vezes para nós parece insegurança. Mas é preciso confiar, é preciso ter coragem. Como disse Jesus a Pedro, não tenha medo, porque a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens, um lançador de uma nova rede, a rede da minha palavra, que deve pescar, pegar a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra de Jesus, animadora, é para nós neste dia. Tenhamos a docilidade para acolher os seus ensinamentos, que estão nos motivando, nos convidando para sair de experiências velhas e assumirmos uma experiência nova que faça com que, de fato, nós nos tornemos não apenas discípulos, mas amigos de Jesus. Amigos que confiam nele, amigos que sabem da graça que ele nos dá e da missão que ele coloca em nossas mãos. Nós somos convidados hoje a sair do raso para ir a águas mais profundas. Deus hoje nos tira dos nossos cotidianos, nos afasta para falar de um modo forte ao nosso coração. Que Deus possa encontrar em nós uma resposta generosa e positiva, e que nós jamais tenhamos dúvida de que a graça de Deus, ela nos sustenta e nos anima para que nós possamos realizar não o nosso querer, mas sempre o querer de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.